Fala galera, exatamente isso. Estou aqui com mais um exercício de geometria para a gente poder calcular junto. Como sempre, deixo a recomendação: quem estiver fazendo prova de vestibular ou estudando para uma prova no colégio, pro Enem mesmo, que pause o vídeo e tente fazer antes, tá? E eu vou passar para vocês a resposta certa. Já deixo aqui marcado que é a alternativa D de dado, tá? Mas mesmo que você consiga fazer, eu deixo aí a sugestão de você assistir junto com a gente. Aqui vai ser passo a passo, então para você poder talvez ver uma alternativa de solução. Pode ser que eu faça exatamente como você fez, mas pode ser que eu faça de um jeito diferente, beleza? Então essa daqui é uma questão do Enem de 2017, da prova amarela, a questão 163. Então quem tem mais facilidade e quiser acelerar o vídeo, deixo como sugestão também, porque a ideia aqui é fazer passo a passo para quem quer aprender, beleza? Vamos lá. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 cm, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. Bom, aqui já tem um ponto importante para o nosso exercício, tá? E eu já deixo um comentário também. Primeiro, ela já falou que o compasso dela, aqui, as duas hastes, ó, as hastes têm 10 centímetros. Então a gente sabe que as duas hastes têm o mesmo comprimento, tá? De 10 centímetros. E que ele aberto, ó, está o ângulo, de forma que o ângulo formado por elas é de 120 graus. Então entre as duas hastes temos os 120 graus. O comentário que eu ia deixar é que você olhando para esse desenho aqui, dá uma impressão de que o compasso está pouco aberto, né? Parece que ele está com 30, 40 graus, mais ou menos, né? Sendo que, na verdade, aqui ele está bem aberto. Então, ele estaria tipo assim, ó. Ele estaria bem aberto, com 120 graus aqui no meio. Então, vamos continuar. A ponta seca está representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B, e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação de acordo com os dados. Então ele dá aqui algumas opções de material de acordo com o tamanho de raio, né, em centímetros. Então de 0 a 5 centímetros é o material 1 e assim por diante. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será, e ele também fala que considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Esse exercício eu vou dar duas alternativas de solução, tá? Uma que eu utilizaria, que eu acho mais fácil de utilizar e mais seguro, e tem uma outra que é utilizando lei dos cossenos, que você precisa decorar uma formulinha aí. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai ter que fazer, vamos representar o nosso compasso aí, ele é aberto, né, em 120 graus aqui, e já vou fechar aqui como se fosse um triângulo aqui, né, que ele forma um triângulo, que o triângulo no caso é a distância entre as duas hastes, que é o nosso CB aqui, que é o nosso raio, tá? Então a gente sabe que isso aqui tudo é o nosso raio, e as nossas hastes ele já passou, que tem 10 centímetros cada. 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui. Além disso, a gente sabe esse ângulo aqui de abertura, né, de 120 graus. E por algumas outras regras matemáticas, a gente pode extrair algumas informações interessantes aqui. Primeiro, se a gente tem um triângulo com dois lados iguais, né, dois lados iguais, ele é um triângulo isósceles. Então, algumas coisas que a gente pode concluir aqui. Como a gente, fechando aqui o triângulo, esses ângulos aqui necessariamente vão ser iguais, né? Porque a gente tem 10 centímetros em cada lado, então a gente tem aqui, tem umas relações de triângulos que eu recomendo vocês assistirem uma aula relacionada a isso.
Então tem aqui o ângulo de cada um deles aqui vai ser igual. E como a gente calcula esse ângulo? Vocês concordam comigo que se a gente tem a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, então se a gente já tem 120 ali, é 120 mais θ de novo, né? Porque são dois θs, que eles são o mesmo valor, é igual a 180. Subtraindo 120 dos dois lados, ou, né, que é como a gente chama popularmente aqui, subtrair 120 para 120 negativo, vai dar 2θ é igual a 60. Ou θ é igual a 30 graus. Beleza. A gente tem aqui um valor de θ, que é esse ângulo aqui. Outra maneira da gente achar esse ângulo aqui, por ele ser um triângulo isósceles, se a gente cortar aqui, ó, vou até pegar uma reta para ficar retinho aqui, né? Se a gente pegar e cortar esse triângulo bem no meio aqui, formando perpendicular aqui, formando 90 graus aqui e 90 graus aqui, a gente já poderia calcular dessa maneira também. Por quê? Como ele é isósceles, aqui, esse ângulo aqui, ó, vai ser exatamente igual a esse. A gente vai cortar exatamente no meio. Então, 60 graus e 60 graus. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que com metade do triângulo, né? Só esse triângulo menor. Então, vai ser o θ, né? Se a gente não soubesse o θ, seria θ mais 60 mais o 90, que é que a gente traçou a reta perpendicular ali. E isso tem que dar 180. Então, outra maneira de a gente encontrar que aqui θ é igual a 30. Ok, a gente já achou o nosso ângulo aqui. A gente poderia fazer direto sem encontrar ele, tá? A gente está relembrando alguns pontos aqui. Por que a gente não precisa relembrar ele? Porque se a gente cortar o triângulo no meio aqui, para fazer da alternativa que eu prefiro fazer, que eu falei para vocês, a gente tem agora como analisar só metade do triângulo aqui, ó. Vou até representar ele de novo aqui embaixo. Só metade dele que a gente encontrou aí. A gente sabe que ele é um triângulo retângulo, certo? Que ele tem 90 graus aqui, que a gente cortou uma reta perpendicular aqui. A gente sabe que... Vamos supor que a gente sabe que isso aqui é o θ. A gente não encontrou o θ, tá? Porque a gente não precisaria encontrar ele? Porque a gente sabe que aqui é 60 graus e aqui são 10 centímetros. A gente pode fazer, em cima desse ângulo de 60, o cateto oposto a ele, que é esse daqui, que é justamente a metade do R, né? Que é R sobre 2. Por que é R sobre 2? Porque se a gente dividiu na metade aqui é R sobre 2 e aqui também é R sobre 2. De novo, se vocês não entenderem alguma coisa, sempre recomendo isso. Pausa o vídeo, tenta fazer, volta o vídeo quantas vezes for necessário, beleza? Então, o que a gente poderia fazer direto sem ter esse θ aqui, sem ter que ficar calculando esse θ? A gente poderia usar os 60 graus aqui. Como que a gente usa os 60 graus? Se a gente quer essa medida aqui, que é o cateto oposto ao 60, ele é o cateto oposto, que está de frente ao ângulo aqui, a gente usa o seno. Então, o seno de 60 é igual ao cateto oposto a ele, né, que é o R sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é 10. Agora, vocês devem já ter visto uma musiquinha, alguma coisa assim, para vocês lembrarem os ângulos principais, que são de seno, cosseno, e alguns também fazem de tangente, né, que também é interessante saber, dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, que são muito comuns de aparecer em exercícios, tá? Então eu vou fazer rapidinho aqui com vocês, vou montar uma tabelinha, ó. Seno, cosseno, eu vou fazer tangente também, já que a gente está revisando aqui. Eu não sei uma musiquinha exatamente, tá? Porque cada um faz do jeito que preferir. Então,
30, 45 e 60. Como que eu recomendo vocês? Vocês fazem 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, isso aqui é dividido por 2, raiz onde não tem 1, então fica 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e aqui invertido. A tangente, eu particularmente não prefiro, eu prefiro não decorar, tá? Porque tangente é igual a seno sobre cosseno. Então você pode fazer essa divisão aí se você preferir na hora, tá? Porque você pode fazer meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Mas de qualquer forma eu vou passar para vocês aqui que é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Que é o que o pessoal geralmente decora. Vou demonstrar para vocês aqui agora na hora. Ó, seno sobre cosseno. Então, no caso, 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Corta o 2, né? Porque está dividindo nos 2, então fica 1 sobre raiz de 3. Para tirar a raiz de 3 do denominador, que é um número irracional, a gente multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Racionaliza, né? Então fica raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. A gente pode simplesmente eliminar a raiz, né? Porque vai ficar raiz ao quadrado. Então a gente fica só raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então vamos lá. Agora aplicando, a gente sabe quanto que é seno de 60, né? Que a gente já achou aqui que é raiz de 3 sobre 2. Isso explica por que ele passou pra gente que é para aproximar a raiz de 3, né, a 1,7. Mas vamos lá. Vamos multiplicar isso aqui em cruz. R sobre 2 vezes 2 é igual a 10 raiz de 3. Cortando 2 aqui, né, porque está multiplicando e dividindo, a gente achou que R é igual a 10 raiz de 3. Como raiz de 3 é 1,7, isso é igual a 10 vezes 1,7, que é igual a 17 centímetros. Então, a gente já consegue achar direto o raio, que a gente encontra a alternativa, o tipo de material 4, né, que o raio está entre 15 e 21. Então, está aqui, ó. O 17 está aqui. Então, alternativa D de dado. Agora eu vou mostrar para vocês, vou tentar não perder muito tempo, a forma de utilizar isso com a lei dos cossenos. Eu vou apagar essa parte aqui de baixo. Vou deixar essa parte aqui. Então vamos lá. Como que a gente utilizaria a lei dos cossenos? Eu vou representar o mesmo triângulo de novo aqui. A gente tem os ângulos, né, de um triângulo qualquer, aqui não é exatamente o nosso triângulo. A gente tem o lado A, B e C. A gente tem os ângulos alfa, beta e gama. E no caso, a gente pode fazer o seguinte. Existe uma relação, né, que a gente utiliza se a gente quer encontrar um determinado lado do nosso triângulo. Se a gente tem, ó, eu vou até fazendo uma cor diferente, a gente tem quais medidas aqui? A gente tem o que seria aqui o nosso gama. A gente quer o C, né, que é o lado oposto a esse ângulo. E a gente tem o A e o B, que são exatamente os valores que a gente utiliza
na equação da lei dos cossenos. E qual que é? A gente pega a medida do lado oposto ao ângulo que a gente quer, ao quadrado. Então aqui é c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes cosseno do ângulo. Por isso que é a lei dos cossenos. Então, cosseno de gama. Eu falei que esse aqui é um método um pouco mais complicado, que você pode fazer em 2 linhas, né? Tem essa facilidade, digamos assim, de a gente fazer, mas eu particularmente não optaria por esse caminho. Então, substituindo valores aqui, o que seria o nosso c? O c é o nosso raio. Então, r ao quadrado é igual a gente sabe que é 10. Então, ficaria 10 ao quadrado mais o b também é 10, né? Menos 2 vezes 10 vezes 10 vezes cosseno de 120. Tem mais um ponto aqui que é importante a gente relembrar. Se a gente pegar uma circunferência aqui, cosseno e seno. 120 vai estar mais ou menos aqui, ó. Como que a gente encontra esse valor, o valor equivalente, né? Um jeito fácil de você imaginar é, aqui é 90 graus, certo? Do 90 até o 120 são 30 graus. Aqui é o 120, né? Daqui até do 90 até o 120 são 30 graus. Então, se a gente pegar do 90 até um outro ângulo que está equivalente aqui, ó, a ele, seria, se a gente voltar 30 graus, né, seria o 60. Só que, como a gente está tratando do cosseno, aqui ele está nessa parte aqui de baixo, vou até reforçar aqui de verde, para ficar o cosseno para a gente, o que interessa é essa reta aqui. Então, o ponto que a gente teria que analisar, ele é a mesma coisa que o cosseno de 60, só que negativo, né? Aqui, ó, ele está nesse ponto aqui. Então, se o cosseno vai, ó, de 0 até 1, né? Aqui ele vai até menos 1. Se a gente pega um ângulo equivalente do outro lado aqui da reta, né? Da linha do cosseno, é o mesmo valor em módulo, né? Só que ele tem o sinal negativo. Então, se a gente sabe que o cosseno de 120, o cosseno de 60, perdão, ele é 1 sobre 2, quando você pegar o 120, ele vai ser menos 1 sobre 2. Então, a gente já pode substituir isso aqui por menos 1 sobre 2. R ao quadrado é igual a 100 mais 100. O menos vai cortar com esse menos, mas eu vou deixar por enquanto aqui. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 10, 200. Então, menos 200 vezes menos 1 sobre 2. Isso aqui é tudo uma coisa só. Esse menos com esse menos fica mais. R quadrado é igual a 100 mais 100, 200. 200 dividido por 2, 100. Então, como a gente ficou, isso aqui ficou positivo, mais 100. Então, R é igual a 300, aí passa com a raiz aqui, né? Então, raiz de 300. Como que a gente calcula a raiz de 300? Vamos fatorar aqui. Dividido por 2, 150. Dividido por 2, 75. Dividindo por 5, 15.
dividido por 5 de novo, 3. Então, dividindo por 3, 1. Então, aqui, ó, tem dois pares, né? Pra gente, lembrando como faz oração aqui. Isso é a mesma coisa aqui. Então, o 2 sai da raiz, o 5 também, né? Porque os dois têm pares aqui, então ficaria 2 vezes 5, 10. 10 raiz de 3. 10 raiz de 3, a gente sabe que a raiz de 3 é o nosso 1,7 que ele passou. Então, fica 17 centímetros. De novo, se você tiver essas manhas aqui de fazer rápido, você consegue já achar rapidamente que o cosseno de 120 é menos 1 sobre 2. Você já faz essa conta direto e extrai a raiz. Mas, de novo, é muito fácil de errar. Eu não pegaria esse caminho, eu optaria pelo outro. Mas espero que tenha ajudado vocês. Eu sei que é um exercício um pouco mais complicado. Eu tentei dar duas opções para vocês aí de como resolver. Espero ter ajudado. Se puder me ajudar deixando um like aí, deixar algum comentário, mandar para um amigo, algum que esteja estudando para vestibular, eu espero ajudar mais pessoas aí. Beleza? Valeu, pessoal. Vejo vocês na próxima aula.